Olá, eu me chamo Lohane e na aula de hoje nós vamos aprender sobre regra de 3 composta. A regra de 3 é uma forma de se descobrir valores de grandezas a partir de outros valores já existentes. Então, a gente vai descobrir uma incógnita, sendo que existe a regra de 3 simples e a composta. A simples, a gente já sabe que a gente vai trabalhar com duas grandezas. Já a composta, nós vamos trabalhar com mais de duas grandezas. E se você não sabe como resolver uma regra de 3 simples, eu peço que você volte na aula da semana passada para que você aprenda. Na hora de resolver uma regra de 3 composta, nós podemos decompor ela em algumas regras de 3 simples e resolver, mas existe uma forma mais simples que a gente vai estar utilizando nessa aula. Então, vamos acompanhar alguns passos. O primeiro passo seria identificar as grandezas do problema. Tudo isso a gente já sabe como fazer. O segundo passo seria organizar as grandezas e os dados em um tipo de tabela. E esse segundo passo vai auxiliar no terceiro passo, em que nós vamos reconhecer se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, para que a gente consiga realizar o nosso terceiro passo, a gente vai analisar a coluna da tabela em que está a incógnita x com cada uma das outras colunas das grandezas envolvidas. Então, é muito importante com que a tabela, na hora de for organizar, a primeira coluna seja a coluna da nossa incógnita x, para que fique mais fácil depois na hora de montar nossa proporção. Então, com a nossa incógnita x da primeira coluna, nós vamos analisar essa coluna com as demais colunas, cada uma individualmente. E as outras colunas que a gente não for analisar, nós vamos deixar ela fixada. Já o quarto passo, já com nosso reconhecimento das grandezas diretamente ou inversamente proporcional, nós vamos montar nossa proporção. De que forma? Se ela for diretamente proporcional, nós vamos manter a razão da grandeza, e se ela for inversamente proporcional, nós devemos fazer aquela inversão da razão. Então, o que tiver em cima vai para baixo, o que tiver embaixo vai para cima. E depois é só montar nossa proporção. De que maneira? Então, a gente vai pegar a nossa primeira coluna da nossa incógnita x e vamos igualar ao produto das outras razões. E depois é só resolver a proporção estabelecida. Vamos, então, praticar um pouquinho através de um exemplo. Então, vamos lá. Uma confecção produz 320 peças de roupa em 8 dias com um trabalho de 16 funcionários. Se apenas 12 funcionários estiverem trabalhando, quantos dias leva para essa confecção produzir 600 peças? Então, dá uma pausa nesse vídeo e tenta resolver sozinho a partir dos passos que nós aprendemos. Então, a gente vai dar uma conferida se você acertou ou não. Bom, se você tentou resolver, eu espero que tenha tentado através dos nossos passos que nós explicamos aqui agora há pouco. Então, o primeiro passo seria iniciar identificando as grandezas. Então, são elas: dias, peças de roupa e número de funcionários. Então, aqui nós trabalhamos com 3 grandezas. Então, nós estamos lidando com uma regra de 3 composta. Agora nós vamos para o segundo passo, que seria organizar os dados em uma tabela. Então, organizando todos os dados em uma tabela, a primeira coluna eu coloquei como a coluna da nossa incógnita, que seriam os dias que nós queremos descobrir. A segunda, as peças de roupa. E a terceira, o número de funcionários. A ordem pouco importa. Essa daqui foi a ordem que eu achei melhor para poder eu resolver. Que no caso, a primeira coluna é a coluna da nossa incógnita. Mas você pode utilizar a ordem que você achar melhor, mais simples de você resolver. Agora nós vamos para o terceiro passo, que seria reconhecer se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Tudo em relação à nossa primeira coluna, a nossa coluna da nossa incógnita. Então, analisando a coluna dias e peças de roupas, a gente consegue identificar que elas são diretamente proporcionais. Por quê? Porque aumentando o número de peças também vai aumentar o tempo de confecção. Lembrando que o nosso número de funcionários está fixo, então a gente não vai levar em consideração. Já a próxima grandeza a ser analisada seria os dias e o número de funcionários. E, dando uma olhadinha nela de perto, nós sabemos que elas são inversamente proporcionais, porque diminuindo o número de funcionários vai aumentar o número de dias. Se você teve um pouco de dificuldade em saber reconhecer
se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, dá um pulinho na nossa videoaula sobre grandezas que vai te ajudar bastante. Então agora eu vou organizar na tabela novamente e vou identificar através de algumas setas, para cima significando diretamente proporcional e para baixo significando uma grandeza inversamente proporcional. Então as peças de roupas, nós já sabemos que a grandeza ela é diretamente proporcional em relação ao dia, então a setinha vai ser para cima. E o número de funcionários é uma grandeza inversamente proporcional em relação aos dias, então a setinha vai ser para baixo. Agora nós vamos seguir para o quarto passo, que seria escrever a nossa proporção. Lembrando que se ela for diretamente proporcional, nós devemos manter a razão da grandeza, e se ela for inversamente proporcional, nós devemos fazer a inversão dessa razão. Lembrando que na hora de organizar, nós devemos igualar a nossa razão, que contém a incógnita, igual ao produto das outras razões. Então, dessa forma, ficaria assim: 8 está para x, assim como 320 está para 600, vezes 12 está para 16. Então, vocês repararam que nessa última razão aqui, número de funcionários, a razão ela foi invertida. Isso porque se trata de uma razão inversamente proporcional ao número de dias. Então, agora é só resolver a proporção estabelecida. Então, aqui eu cortei o zero de cima com o zero de baixo aqui, de uma forma que simplifique e fique mais fácil de resolver. E depois é só multiplicar, não é? Resolver essa multiplicação entre frações. Então, 32 vezes 12, que é igual a 384, e 60 vezes 16, que é igual a 960. Então, nós resolvemos essa proporção aqui através da multiplicação cruzada. Então, 8 vezes 960 é igual a 7.680. E x vezes 384 é igual a 384x. Então, como ela está multiplicando x, eu passei para o outro lado dividindo. Então, fica x é igual a 7.680 dividido para 384. Então, x vai ser igual a 20. Então, nós podemos dizer que 12 funcionários levam 20 dias para confeccionarem 600 peças. Então, é bem simples de resolver a regra de 3 composta. É só você lembrar desses passos e começar a praticar bastante. Então, é isso, pessoal, pela videoaula de hoje. Espero que tenha gostado. E se ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Então, não esquece de dar uma curtida no nosso canal e seguir também. Um abraço!